Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Entrando aí ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal chegando aí. Boa noite, bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é como gerar lead pela internet. Alguém está interessado aí em saber como gerar lead pela internet? Quem está afim aí de fazer mais adesão? Bora? Vamos lá? Isso aí. Vou chamar aqui um cara top, que está fazendo um trabalho muito legal. Ele chama Felipe, o pai da proteção. Desculpa, Felipe não. Tô com o Felipe na cabeça aqui. Ele chama Victor, o pai da proteção. Está fazendo um trabalho muito massa. Ele tem uma espécie de corretora de associações. E a história dele é muito legal, porque ele fala aí de... Ele começou na proteção veicular, foi convidado, né? Ele estava no sinal, ele vendia água no sinal de trânsito, no semáforo. Foi convidado, ingressou na proteção veicular e já utilizou aí mais de 500 mil reais na geração de leads aí para proteção veicular. Chegando aí só a galera da quebrada, só a galera top. Gustavo Gomes, seja bem-vindo. É isso aí, galera. Vamos falar então sobre como gerar leads na proteção veicular usando a internet. Como gerar lead usando a internet. Então já convida o pessoal aí, já mete o dedo no aviãozinho, convida o seu colega consultor, seu colega de trabalho, enfim, de outra associação, mete o dedo aí no aviãozinho e vai chamando a galera, porque eu vou chamar agora, dentro de alguns minutos, eu vou chamar então o Vitor para a gente falar sobre como gerar lead pela internet. Fala, Gustavo Gomes, meu xará. Nossa live bombou, hein, velho? Foi muito bom. Vou marcar outra aí. Foi muito bom. Então, galera, a galera chegando aí, ó. Vamos chamar a galera aí, mete o dedo no aviãozinho e vamos lá para falar sobre como gerar lead pela internet. Vou chamar um cara aqui que tem uma espécie de uma corretora de associações. E vai ser muito legal o tema de hoje. Vocês com certeza é um tema que tem muita gente que gostaria de gerar lead pela internet, gostaria de ter mais associados, fazer mais adesão. E nós vamos falar sobre isso, como você faz mais adesões usando a internet, beleza? Se você quiser colocar aqui, você consultor, de onde você é, qual associação, coloca aqui nos comentários para a gente falar aqui. E fala de qual cidade você fala e de qual associação você pertence. Ah, Luana, minha pupila. Bem-vinda, Luana. Que bom que você está aí na área. Tem jiu-jitsu hoje não, filha? Uai, tem que ter, hein? É isso aí, vamos lá. Galera entrando aí. Pessoal, mais uma vez, coloca o dedo no aviãozinho aí. Chama a galera. O tema de hoje é muito legal. Como gerar lead pela internet. Vamos lá, vou chamar o Vitor então. Ele está entrando aqui, vamos lá. Está na área, vou chamar ele aqui, vamos lá. Convidar um brother. Opa. Vamos lá. Vitor, entra aí com convite, fazendo favor. Você está na área aí, entra aí com convite para eu te adicionar aqui. Por favor. Eu tô aqui capengando aqui. A Luana disse que só veio dar oi. Então tá. Então oi, né? Oi. Vamos aqui, vamos convidar o Vitor aqui. Pai da proteção, bora lá. Quem não segue aí, tá convidado. Convidado, Vitão, só aceitar. Vamos lá? Daqui a pouco ele vai entrar aí. Aê! Barão, Fala aí! tranquilo? Beleza?
Beleza, graças a Deus, bom demais. Aceita o café? Tava puxando lá, tá passando um café. Não, obrigado, velho. Se não tomar café à noite, eu não durmo, não. Fica acesão. Ah, rapaz, eu gosto, hein? E aí, como estão as coisas? Tudo bem, cara, tudo tranquilo. Primeira vez que a gente fala mesmo ao vivo, né? Assim, olhando um pro outro, né? Demorou, viu? Demorou que a gente já se fala, tá, né? É, a gente já se fala no Instagram, no WhatsApp já tem um tempo. Primeira vez, vai. Valeu aí pelo você aceita o convite nosso aí, vai ser muito massa esse conteúdo. Ó, a galera da União Proteção Veicular tá na área, bem-vindo, Felipe. Pedi pro pessoal falar aqui, né, de qual associação que é. Isso aí, Bruno Beleza. Figueiredo me acompanha pra caramba também. Vejo ele, todo o conteúdo assim, ele assiste. É um cara que gosta de estudar pra caramba. Maravilha, cara. Vamos dar uma contextualizada pro pessoal que não te conhece, tá entrando aqui com a gente, te conhecer um pouquinho, falar um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou na proteção veicular? Porque, aí, ó, Bruno Serafim da Civicar. Enfim, fala um pouquinho de como você chegou até aqui, né? Enfim, né? Quais são os seus planos, o que, que você está fazendo na proteção? Dá um overview aí pra galera. Vamos lá, eu acho que eu caí de paraquedas, né? Mas vamos lá desde o início. Meu primeiro trabalho, assim, vamos dizer assim, nesse ramo de proteção, foi num rastreador com seguro. Trabalhei na Unilink, acho que algumas pessoas já vão conhecer. Trabalhei dentro de um call center, né? Então, era só, a gente vendia para uma tentativa que a Unilink fez de carro de passeio, que foi frustrada, não deu muito certo. Eu era supervisor de equipe na época, tinha meus, acho que 19, 20 anos. E aí a empresa, eles falaram, vamos fechar, não tá dando certo. E aí fechou a empresa e eu não tinha muito mais para onde ir, cara. Eu tava meio perdido. E aí foi a história que muita gente já sabe, que eu fui vender água no farol. Meu filho tinha acabado de nascer, ou eu ia pra rua, ou não sei, cara. Emprego eu não conseguia. Então fui vender água no farol, inclusive junto com um consultor que hoje trabalha comigo, que é o Lucas. A gente foi vender a água. Quando um dos dias que a gente estava voltando de vender água, a gente ia acabar de comprar uma mercadoria gigante. Por que eu vou falar isso? Vocês vão entender. O Rapa levou tudo, simplesmente a gente perdeu toda a mercadoria. E alguém, graças a Deus, um cara me ligou, me oferecendo, falou que estava montando uma empresa e precisava de gente para trabalhar. Que aí sim começa a minha história em 2018 na proteção veicular em si. E aí, em 2018, eu realmente comecei na PVS. Muitos devem já conhecer, muitos são da PVS aí, né? Comecei a minha trajetória na PVS como CLT. Eu trabalhava como CLT, não trabalhava como consultor. E aí, já como CLT, eu já tinha um resultado legal. No meu primeiro mês, eu vendi 25, 30, fui subindo. E só em 2019 eu saio do CLT e aí eu viro consultor de fato. Mas aí já estava vendendo 50, 60 por mês. Essa já era a média já que já estava vendendo quando eu me tornei consultor. Então, não tem muito segredo não, cara. E como CLT, você tinha uma comissão na adesão baixa. Baixa, muito baixa. Era muito baixa. Mas eu entendia o motivo na época. Ele precisava, meu gerente ele precisava gerar lead, ele que me dava lead, ele que me dava computador, ele que me dava todo o suporte. Então, e vou falar para você, cara, talvez se eu tivesse começado como consultor direto, talvez eu não teria o mesmo resultado. Porque o suporte que ele me dava era muito maior do que talvez se eu fosse consultor, entende? Então, para mim, foi muito importante essa experiência. Por mais que eu ganhasse menos, eu acho que eu aprendi muito mais rápido que qualquer um, cara. Lead, a gente pegava muito, tinha os melhores equipamentos para trabalhar, celular, então me ajudou muito. Me ajudou bastante. Legal. E esse cara era do gerente regional. Exato. Na verdade, cara, ele entrou como consultor, mas ele tinha um investidor por trás que conseguia bancar uma estrutura. Então ele virou em 3 meses, ele virou gerente regional, então ele subiu muito rápido. E aí depois, quando ele subiu e ele viu que eu tava batendo 50 como CLT, não tinha mais como, cara, porque ele criou um sistema de comissão que ele pensou que acho que a gente não quer bater as 40, 50. E aí na comissão dele, 40, 50, tipo, ganhava um valor absurdo, assim, era realmente um dinheiro legal. E aí não fazia mais sentido, não fazia mais sentido para ele me manter no escritório. Aí foi a época que eu saí, isso foi em junho de 2019.
Aí, em junho de 2019 para cá, que eu sou realmente um consultor, depois virei regional, acho que em outubro virei já regional. Então, aí começou mesmo, comecei em 2019 só. Legal. Então, com certeza, a PVS para você foi uma escola violenta, né? Absurdo, cara. Muita gente até fala assim, você paga muito pau para PVS. Gente, eu sou muito grato para a PVS, é diferente. Foi uma escola assim, animal, 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 animal. Eu não tenho isso daqui para reclamar da PVS. Não, o sistema, vamos dizer assim, o sistema comercial, né, a estrutura que a PVS tem, realmente é algo incrível, né, de geração, tanto de consultores que entram no time, quanto de associados que se faz todo mês, é realmente uma máquina, né? Uma Exatamente. máquina de colocar a gente para dentro, né? Era liberdade, cara. Liberdade de criar, cara. Eu podia criar uma página minha, falar da PVS, eu podia me expor com muita tranquilidade. Por que eu falo isso? Na Unilink, quando eu trabalhei com sistema de seguro com rastreador, eu não tinha essa liberdade. Eu era muito preso aos leads que a empresa me mandava. Então, eu ficava muito preso nisso. Quando eu venho para proteção veicular, meio que me abriu a cabeça a isso, entendeu? Aham. Massa. E que legal, olha só, a gente é um grande tabu, né, cara, essa questão da geração de leads. Consultor, seja ele interno ou externo, claro, depende da negociação dele com a associação. Mas o que você acha? Que é a associação que tem que gerar lead para o consultor ou o consultor tem que gerar seu próprio lead? Imagina, cara, se você não gerar lead nenhum para consultor, nenhum, nenhum. O papel de uma associação é marketing, é trabalhar publicidade, é trabalhar o alcance da empresa. O consultor, o papel dele é vender. Então, não tem que gerar lead. A empresa ela precisa fazer o papel dela, investir em publicidade em TV, em rádio, em alcance mesmo, em relevância. O consultor, sim, gerar o próprio lead dele. O consultor mesmo ir atrás disso. E fora, o Gustavo, que a gente sabe que o custo para gerar lead para cada consultor é assim, animal, é um valor absurdo. Então não ia nem ter cabimento uma coisa dessa, né? E muita gente até critica, né, isso, né, cara? Fala que a associação que tem que pagar, né? Imagina. Não, é um grande tabu, né, cara? É um grande tabu. Você fica escutando um monte de coisa e, claro, cada associação tem o seu processo, cada uma faz né, do jeito que entende, do jeito que consegue fazer. É uma pergunta muito legal, né? Tem vários consultores aí. A pergunta é o seguinte: como a pessoa que chega na proteção veicular, você começou, né? Você chegou lá atrás e tal, hoje você tem um sistema completamente diferente, né? Você tem um escritório com mais consultores e tal. Mas o que o consultor deve fazer inicialmente para ter os seus primeiros contatos, os primeiros leads e ele começar o trabalho? Se eu falar para você, Gustavo, que você precisa, que o consultor precisa, o primeiro passo dele é investir em rede social, abrir um Facebook, eu vou estar mentindo. Porque assim, se o cara, a primeira coisa dele, ele precisa vender pelo menos para os amigos dele, para ele entender o processo. A gente precisa entender o que a gente está vendendo, né? Se você pegar todas as lives que você já fez até hoje, existe uma frase que, tipo assim, todo mundo fala, não tem jeito. É investimento em qualificação. Se o cara ele não sabe o que está vendendo, pular uma etapa e tentar rede social, que rede social é mais para escala, ele vai se perder no meio do caminho, não vai conseguir conversão e vai ficar frustrado em relação a isso. Então, o primeiro passo, cara, realmente assim, é vender por parceria. Hoje eu entendo que é realmente, de fato, ir para a rua, negociar tete a tete, ligar para uma pessoa. Cara, ligação acho que é o maior aprendizado que você vai ter, cara. O maior aprendizado de todos. Pelo menos vender os seus 10 primeiros dessa maneira. Depois, investe sim num tempo, investir tempo, não dinheiro, numa rede social, mostra o que você está fazendo, mostra você indo para a rua. Cara, o trabalho humanizado dentro de uma página. Aí é o melhor dos mundos, cara. Mas o primeiro passo realmente é fazer aquela listinha de contato, padrão, ligar para eles, entender o que cada um precisa, a necessidade de cada um e tentar vender para eles, cara. Acho que é a melhor coisa, a melhor opção. Legal. Cara, olha só, a gente nem combinou, né, de falar isso, mas olha Verdade. que engraçado. É exatamente isso que a gente prega no treinamento, um treinamento inicial, né, para consultores dentro da nossa plataforma, que chama Como Captar Associado. Então, a primeira ideia é o cara fazer uma lista de 200 nomes e a partir dessa lista,
Onde ele vai encontrar esses nomes? São pessoas do relacionamento, pai, mãe, irmão, primo, tio, tia, avô, avó, né? Os amigos dos amigos, enfim, o relacionamento que é o que prega o marketing de relacionamento. Se você pegar essas grandes empresas aí do marketing multinível ou de marketing, né, de relacionamento, enfim, Avon, Natura, enfim, né, todas essas grandes, e eu coloco a PVS nesse meio aí com relação a isso, né? De você buscar os seus contatos de pessoas que te conhecem. Por quê? Porque eu vejo muito consultor, quando ele chega na associação, ele quer ir para a rua fazer panfletagem, ele quer captar na rua. Legal, isso é um tipo de ação que funciona também. Mas o primeiro, né, existe um quadrante, que a gente chama de quadrante da prospecção, nível 1, 2, 3 e 4. O nível número 1 é exatamente pessoas que você gera credibilidade, porque o nosso segmento, a gente está falando de credibilidade, segurança. Então, como você vai proteger o seu veículo nas mãos de uma pessoa que você nunca viu na vida? Que não tem um elo de comunicação, não tem uma conexão. Por exemplo, eu ligar para você e falar: Ô Vitor, beleza? Eu estou te ligando porque foi o. Vou dar um exemplo aqui, talvez alguém que você conheça. Porque foi o Renato Caetano da PVS que me passou o seu contato, pediu para eu te ligar. Você conhece a proposta do Renato da PVS? Não? Mais ou menos Não? sim. Só de nome, né? Dei um exemplo aqui que poderia ser alguém. Eu estava tentando lembrar, cara, um cara que você fez uma live uma vez, eu até assisti um pedaço. Eu Igor. fui. Recordar. Inclusive, vai estar. Conheço sim o Renato. Inclusive, a gente vai estar sábado fazendo uma live, sábado bem manhãzinha. Mas aí eu falo com mais calma depois no meu perfil lá. Legal. Com o Renato? Com o Renato Caetano. Show, Ele vai. show. Legal, legal. Então, de vez em quando o seu áudio tá picando. O meu tá picando ou não? Não, cara, até que não. Tá tudo certo aí, pessoal? Depois vocês me dão um feedback em relação a isso. Não, tá legal, mas às vezes quando você fala mais tempo, ele dá uma picada no meio, mas tá legal. Então, Vitão, é isso, sabe? Essa lista aí, o cara. E o cara pode abordar pelo WhatsApp, cara. O maior canal de comunicação hoje não tem jeito, é o WhatsApp. A gente não tem como É, fugir. não tem como fugir. Então, se você aborda a pessoa pelo WhatsApp, você faz um trabalho ali, né? Entra ali com uma mensagem que vai em cima da dor do cara, em cima da ferida, mostrando depoimentos de associados satisfeitos e tal. Você começa ali né, gera a curiosidade para iniciar uma conversa, né? Sim. A gente diz, né, iniciar um diálogo de vendas, vamos dizer assim, né? Que a gente fala de vendas, a gente sabe que o nosso segmento é muito complicado, essa questão vendas e tal, né? Por ser um mercado que é mutualista, associativista, né? Então é Tá. complicado alguns termos, né? Que a gente acaba que no dia a dia a gente fala, é corriqueiro, tá na nossa mente, mas a gente tem que se policiar em função disso. Hoje eu tô até me policiando mais enquanto a isso. Você sabe, né, Bom? Você sabe que eu tô fazendo o plano da Digo, né? De estudando mais. Cara, como eu percebo, assim, que tem consultor que não faz ideia nem do que tá fazendo, cara, não faz ideia nem do que tá passando, assim, pode entender bem as coberturas, pode entender de argumentação, mas entender como funciona o processo de uma associação, às vezes existe essa carência ainda, né, cara? E eu acho que o princípio de tudo, cara, o princípio de tudo é você entender pelo menos o que é uma associação. Hoje eu tenho uma noção muito melhor do que antes, com certeza, cara. Que bom. Hoje você tem quantos consultores lá na corretora? Cara, é um plano de indicadores. Você chama de corretora? É de corretora que você chama? Eu chamo de plataforma. Apesar de eu tenho alguns parceiros que vendem seguro e tal, e eu encaminho as vendas para eles, mas o forte é proteção. Então a gente chama de plataforma, né? Que a gente agrega, acho que são 6, 7 associações que tem no total. Hoje em dia faz parte todos do mesmo grupo. E aí de indicadores, por exemplo, a gente está batendo hoje 228 indicadores. O que eu chamo de indicador? São pessoas assim, como se fossem afiliados mesmo, que vendem muito esporadicamente, só uma ou outra e tal. Então a gente tem um plano de indicação ali, que tem 228 hoje. De consultores, cara, eu acho que eu tô batendo uns 30 externos e interno, eu tirei a grande maioria que eu tinha.
Então, internamente, eu estava ali com 5, 6, dispensei para montar agora uma equipe mais consolidada de call center. Eu tinha interno, trabalhava mais autônomo. E aí, esse sistema internamente é muito complicado de se trabalhar, é bem delicado nessa questão. Então, a gente está fazendo agora, montando um call center mesmo, montando direitinho, o pessoal trabalhando de rede mesmo, sem WhatsApp, a maioria das vezes. A gente quer montar um sistema desse. Massa. Então você tem 30 externos e está montando um call center, mais com a rede de indicadores, fora então o trabalho que a gente vai chegar lá para falar sobre a geração de leads, né, Exato, na internet, de como que você faz e tal. Mas é exatamente. isso aí, Guilherme. Convidando aí, mais uma vez, vocês que estão aqui com a gente, obrigado pela audiência. E mete a mão no aviãozinho aí, chama mais pessoas. A gente está falando aqui do trabalho, do dia a dia do consultor, de como aumentar aí os resultados. Então, chama mais pessoas, que ainda tem muito conteúdo pela frente, tá? Com certeza. Para eu entender o nível da galera que está assistindo, os consultores, tá? Não estou falando de regional, os consultores mesmo que estão na linha de frente, qual é o nível de marketing que vocês têm? Qual é o nível de geração de cadastro? Vocês sabem fazer? Vocês não manjam tanto? Vocês são totalmente leigo? Me conta aqui, só para eu dar uma olhada, até o nível que eu vou conversar com vocês, por favor. Pessoal aí que estiver entrando, comenta o nível de vocês de marketing, até pra gente saber, né? Que a gente não combinou muito script, né, Gustavo? A gente meio que... Nada, combinamos nada. É. Entrou o Leandro aí, um abraço, Leandro, Paraupebas. Véi, aí é quente pra caralho. Eu morei em Paraupebas 4 meses o ano passado, cara. Paraupebas é no interior do Pará. É Nossa. longe, é longe. Mas enfim, Hoje, beleza, hoje, ó, baixo. Oi? hoje você mora em que estado? Desculpa a pergunta. Eu tô em Belo Horizonte, moro em BH. O polo, né? Não tem jeito de escapar. Eu moro em BH. A minha experiência também foi numa grande associação. Eu também comecei mais ou menos na sua época, um ano antes, 2017. E a minha experiência foi na Lions Proteção Veicular. E foi Conheço. uma grande experiência também. Se tiver gente da Lions aqui, eu acho que eu até vi. Parece o pessoal de Volta Redonda, não sei se é o Denis. Um grande abraço aí para vocês. Também a associação foi uma escola, aprendi muita coisa. A diretoria, cara, sensacional. Rony, Roger, são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande. Enfim, é uma galera muito, muito massa. Então eu comecei em 2017 também, mais ou menos na época que você começou. Só que em 2018 eu já estava recrutando consultores Sim. para fazendo expansão para levar para outros estados. E foi aí que eu descobri essa ferramenta, né? Que eu coloquei essa ferramenta para rodar, o EAD. Foi fazendo uma pesquisa com consultores para entender a força, a capacidade desses consultores de fazer adesão. Eu percebi que tinha muita gente que não entendia nada do segmento. É aquilo que você falou, o cara fazia o negócio no automático e muitos, né, achando que era seguro tradicional, né, confundiam muito a questão ainda com seguro. Como é que você vê isso? Você vê ainda... tem um Kleber perguntando um negócio aqui que vale a pena você responder. Marketing digital, proteção veicular é o futuro. Não, está afirmando. Marketing digital para proteção veicular é o futuro. Então, como é que você vê essa questão, né, desses consultores mesmo que não estão, né, fazendo ali o trabalho, mas não entendem exatamente o que estão fazendo? Como é que você percebe essa qualidade dessa adesão? Olha, eu acho que isso é muito... É problemático. Ele pode estar vendendo bem, eu sei que às vezes ele pode vender um volume legal, pode ter uma argumentação incrível, mas eu acho que isso para o futuro pode prejudicar muita gente. Por que eu falo isso? Se você notar hoje, cara, as pessoas, pelo menos eu vejo muito isso daqui aqui em São Paulo, Belo Horizonte, eu acho que as pessoas estão mais conscientes do que estão contratando, mas aqui em São Paulo ainda não tanto. As pessoas aqui de São Paulo não fazem ideia nem que é uma associação. Então elas escutam dizer alguma coisa e esse escutar dizer geralmente é de um amigo, de um familiar e a história nunca vem completa. Então o cara, ele não sabe a história completa, espalha os 7 ventos, que às vezes proteção é ruim, associação é isso, associação é aquilo. E isso, como ele espalha, todo mundo fica com receio muito grande.
Então, essa é a consequência de você vender uma coisa errada. Porque lá atrás, para chegar nisso, alguém vendeu errado. Alguém vendeu errado, o cara teve um problema na associação e isso foi se espalhando. Então, se desde o começo existisse uma capacitação nesse sentido, hoje a gente estaria em outro patamar, cara. Hoje a gente já estaria em outro. E quando eu comecei, muita gente vendia como seguro. Não tem como falar diferente. Muita gente vendia. Tem consultor que não vendia nem errado, é que ele não sabia mesmo do que se tratava. É, falta de informação mesmo, né? Informação, não é porque ele faz por maldade ou qualquer coisa assim, é por falta de informação mesmo. Pois é, só que isso gera um problema gigante, que é uma percepção, né, da SUSEP enquanto reguladora. Muitos não têm nem ideia disso, mas a percepção da SUSEP em relação a uma seguradora pirata. Isso gera processo contra a associação, pode até fechar uma associação, Como já aconteceu. como já Ó, aconteceu, e Deus, várias acontecendo pelo Brasil afora. sim, até o Matheus comentou, muita gente fala que é seguro pirata. Você até acabou de comentar isso, Gustavo. E realmente, quando eu vendia seguro com rastreador, a própria empresa falava para a gente usar esse argumento. Toda empresa que não tivesse SUSEP, a gente podia falar que era seguro pirata. Então, assim, para você ver, os corretores mesmo de seguro espalham isso, aí junta com o associado que às vezes teve um problema. Então, hoje a gente tem um trabalho gigantesco, cara. A gente tem um trabalho enorme para tentar reerguer isso daqui, cara, porque realmente não é que eu não falo nem uma questão de fama, é uma questão de falta de conhecimento mesmo em geral, do público em geral, não só dos consultores, né? Mas a primeira coisa é estudar mesmo, se capacitar. Acho que toda live que eu assisto o Sul, o pessoal já fala isso. Mas realmente não tem escapatória, né, Gustavo? É, não tem, cara, não tem jeito. O Renato falou um negócio muito legal que eu estou usando isso até como argumentação mesmo no dia a dia, que é isso, né, cara? O advogado, para ser advogado, ele tem que estudar, ele tem que ter uma OAB. O médico, para exercer a profissão de médico, tem que ter um CRM. O corretor de seguros, para exercer a profissão de corretor, ele tem que ter a SUSEP. E o consultor de proteção individual. É mesmo. Entende? Tem alguma coisa. É algo que a gente, né, tá lançando, inclusive, dar um spoiler aqui, a gente já falou isso, né, via WhatsApp. A gente está lançando um treinamento em parceria com a APV, que é o FCPV, que é um curso de formação profissional de consultores, justamente para esse entendimento, né, do que é a proteção veicular, a diferença entre seguro e proteção, aspectos comportamentais também, de relacionamento, comercial e tal. Mas algo que a pessoa que for formada nesse treinamento, nesse curso de formação, ela vai ter uma carteirinha. E essa carteirinha, ela vai ser muito interessante para, inclusive, gerar credibilidade para o associado. O cara vai mostrar a carteirinha e falar, olha, eu sou credenciado, eu sou um profissional, então fica tranquilo que aqui tem seriedade. Então isso, com o passar do tempo, vai avançando. Agora o Kleber fez uma pergunta muito legal aqui, que Verdade. que é o seguinte: o que é mais interessante? A associação montar um marketing digital pesado, um departamento de marketing digital para gerar leads ou ter consultores? O que você acha? Cara, eu acho que assim, se ela deixasse, montasse só diretores e os diretores tomassem conta de expansão, de consultores, e ela investir pesado em realmente marketing em si. Não é um marketing para vender. Eu não sei se vocês entendem essa diferença. Só para explicar mais ou menos. Existe o marketing, tá? Que realmente, assim, todo mundo conhece sabão em pó, o Omo, né? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Existe venda. Existe venda que eu vou no mercado e compro o Omo. O Extra, com o mercado, o Carrefour com o mercado, ele faz um trabalho. A empresa que faz o sabão em pó faz um outro trabalho completamente diferente. Se a gente conseguisse fazer isso dentro da proteção veicular, não só lançar um vídeo de marketing, mas ensinar a população do que é uma associação, ensinar a população sobre a nossa estrutura, sobre os nossos processos, o que a gente faz, qual é a diferença, isso seria animal. E aí deixar para o consultor, para o diretor, o trabalho de expansão, o trabalho de venda, deixar para essa galera, sim, o trabalho de realmente captar consultores novos, né?
eu acho que, na minha opinião, é o que deveria ser feito, cara, em todas as associações. Massa, massa. Eu entendo também, cara, como canais, né? Gosto sempre de dar o exemplo da Polishop. Polishop começou vendendo, anunciando na televisão e vendendo no telefone. O cara ligava no 0800 e comprava. Ela começou com esse canal de venda. Depois ela viu que o negócio funcionava, ela ia aumentando o espaço e tal. Depois ela montou a própria TV. Depois vieram outros canais que hoje funcionam de maneira, fugiu a palavra, mas de maneira, vamos dizer assim, unilateral. Cada canal tem ali o seu faturamento e tal, os seus detalhes ali, né, a sua gestão, mas cada um corre ali funcionando com o mesmo preço, com comissionamentos diferentes, mas o preço final do produto é o mesmo. Mas você pega, hoje a Polishop ela tem pontos de varejo, né, lojas nos shoppings, ela tem o PAP, que é o marketing multinível, ela tem venda pela internet, né, o digital, ela continua tendo o 0800, continua tendo o canal da televisão. Então são canais de vendas que todos eles são interessantes. A questão que você precisa entender é o que vai te dar mais resultado, e aquele que deu mais resultado você vai investir mais. É como o marketing digital, né, Vitor? Questão Exato. de anúncio, questão de criativos, né? Você vai ter lá 10 criativos, aquele que mais converteu, você vai tirar o dinheiro do que não está convertendo, colocar no que está convertendo e Isso embora, mesmo. né? E aí, ó, o que eu falo de fazer um marketing, o Kleber comentou aqui em cima, não estou conseguindo visualizar, mas ele comentou uma coisa legal, que fora do país realmente é muito mais forte a associação. Mas se você for pensar, começou a existir a primeira realmente instituição, assim, era associação, não era... SUSEP não entrou logo de cara para fazer esse tipo de trabalho. Até, se você for pegar a origem ali, em 1900 e bolinha era só associação, não tinha outra coisa. Então, realmente, assim, se você colocasse essa ideia na cabeça do cliente, MAFRE, por exemplo, muita gente não sabe, mas MAFRE é uma associação fora do país. Fora do país, ela é uma mútua, né? Então, ela teve que entrar no Brasil. Quando entrou no Brasil, teve que mudar para a SUSEP. Foi um processo padrão que aconteceu, acho que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, em 1966, é isso? Que Isso. Entrou a SUSEP no Brasil, né? O governo regulou o setor com a SUSEP, a criação da SUSEP em 1966. Exatamente. Então, assim, antes disso era só associação. Por que que hoje existe tanto preconceito em cima de associação? Porque foi um marketing bem feito da parte da SUSEP. Não tinha por onde eles fugir. Lembrando que a SUSEP envolve lucro, então cada um por si. Eles precisam falar, querendo ou não, dar uma alfinetada na proteção veicular de certa forma. Não vou falar que eles estão errados. Mas a gente precisa também rebater, precisa montar um marketing em cima disso, precisa montar, realmente ensinar o nosso cliente que proteção é proteção e seguro é seguro, né? Exatamente, exatamente. A Liberty também, nos Estados Unidos, ela é Ela seguradora, é mútua. Ela é é uma legal. associação da Liberty. A Generali também, na Itália, ela é uma mútua. E no Brasil ela é seguradora, que foi o que mais se aproximou dentro da proteção veicular. A Generali, há uns anos atrás, 2018, parece que ela tinha apólice, né, dentro de algumas associações e tal. Mas é isso, cara, é isso, é entender que realmente, né, a frota americana, 50% da frota americana é protegida por seguros de cooperativas, por mútuas. Então é um número muito grande, se você pensar, né, 50% da frota americana, e no Brasil nós não temos nem, sei lá, 3% ainda da frota brasileira tem proteção. Então nós temos um mercado muito grande pela frente, muito grande para trabalhar, né? A regulamentação está vindo por aí também, mas enfim. Vamos falar aqui, vamos voltar ao trabalho aqui do consultor. É uma pergunta que eu queria te dizer, que eu quis te perguntar, é uma pergunta que eu queria te perguntar, é bom, né? Então, uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você está lá no dia a dia, você tem seus consultores, você gera os leads, aí cai o lead lá para o cara entrar em contato para fazer a adesão. Certo. A minha pergunta: qual é o trabalho
que esse consultor faz ali, né? Como que ele aborda esse lead que chegou no primeiro momento ali, qual que é o caminho da negociação, o caminho da conversa para ele chegar, apresentar valores e apresentar benefícios para buscar o fechamento. Como é que existe Beleza. um script? Para eu explicar essa questão, eu preciso voltar umas casinhas atrás aí. Hoje eu tenho uma página realmente da ArtSeg. Ela é uma página muito mais automotiva do que uma página de empresa. Então eu coloco lá conteúdos de carro, eu coloco conteúdos voltados para essa área e ensino o que é um seguro, ensino a diferença de proteção para a seguradora, o que é uma cooperativa. Eu vou ensinando ele no caminho. Quando ele faz a cotação comigo, quando ele pede a cotação, ele já passou por um funil dentro dos meus stories que eu coloco no Instagram. Então ele chega para o consultor com mais consciência do que ele vai encontrar. Então, dentro do meu Instagram, eu não tenho tanto esforço para vender. Então, a conversão chega, é como se fosse uma indicação. Ela chega ali 50%, 60%, dependendo do caso. Perceba, eu não estou falando de tráfego pago, tá? Eu estou falando de lead orgânico que vem ali pelo meu Instagram. Então, quando ele chega no consultor, o consultor não tem muito trabalho. Então, ele vai ligar para esse cara, eu pego o número dele, do cliente que pediu a cotação. Primeiro contato, antigamente estava sendo no WhatsApp. Hoje em dia, a gente não consegue mais ter uma conversão tão boa direto no WhatsApp. Porque existe muita concorrência dentro do WhatsApp. Enquanto eu estou mandando mensagem, tem outras 300 falando com o mesmo cara. E às vezes o mesmo atendimento. Então, hoje em dia, por isso até foi um dos motivos de eu dispensar os meus internos que eu tinha para trocar para o call center. Porque ligar converte muito mais para a gente, para a nossa empresa, do que só o WhatsApp. Pelo WhatsApp é só um fechamento ali, é só mandar as informações da empresa, que eu gosto de mandar, reclame aqui, contrato. Primeiro contato, sempre ligação. Passo cotação, tudo certinho para ele. Se o cara falar que vai pensar, a gente não insiste, a gente nem argumenta. Pode pensar, senhor, depois eu entro em contato. Mais tarde eu entro em contato, ainda hoje, para saber o que você achou. Você vai contar com outras empresas e vai me falar qual que é a melhor. Então, a gente, no mesmo dia, faz um outro retorno para o cara. Cliente de internet, para vocês terem uma noção, o Gustavo, o pessoal que colocou aqui, eu vi que muita gente tem um conhecimento baixo, que declararam como baixo. Então, para vocês entenderem, o cliente que veio da internet, ele nunca te viu na vida. O cara nunca te viu na vida. Então, você já tem muito mais objeção do que se você encontrasse ele na rua. Então, eu faço um retorno no mesmo dia para ele, justamente para sanar essa carência que tem o cliente. Porque o cliente é muito carente, ele gosta de conversar com você. Se você souber conduzir a ligação, ele gosta de conversar com você, ele vai se abrir com você, falar das dores dele, falar que empresa que ele tem, falar quanto que ele paga. Então, essas questões é muito importante para o cara saber. Então, depois que eu faço esse segundo retorno, ou a gente agenda um retorno realmente para fechar, ou ele me dá uma objeção que vai ser quebrada até ele marcar o fechamento. Se ele não marcar o fechamento, a gente joga ele para o WhatsApp e ele vai continuar recebendo mensagem até ele bloquear a gente. Enquanto ele não bloquear a gente, vai receber mensagem. Entendi. Aí você coloca ele num disparo automático, talvez. Exatamente. Exatamente. Por quê? Quando você pegar o funil de... Como que funciona basicamente um funil? Cota 100 pessoas, das 100 pessoas, pelo menos ali uns 70 vai te atender na ligação, você vai passar a cotação talvez para os 70, mas assim, só 10 vão fechar, só 11 vão fechar, 12 no máximo ali. Então, os outros 90 que não fechou, você precisa fazer um retorno contínuo desses caras. Porque talvez eles não tenham fechado com você pelo simples fato de não ter dinheiro na época, porque, sei lá, em motivos, o carro quebrou, o carro bateu, foi roubado. Então, você precisa fazer um acompanhamento até o cara te bloquear, né? Entendi. Mas, muito bom, muito bom. Cara, esse contato, eu venho batendo nessa tecla sobre essa questão da venda de valor e da venda de preço. Infelizmente, o nosso segmento, ele peca muito na questão do preço, até porque é um produto
que tem muito, eu falo em produto de modo geral, eu estou falando venda de modo geral, mas é um produto que existe muitas opções e as pessoas vão buscar cotar, né? E aí muitas fecham pelo menor preço, uma vez que a cobertura esteja parecida e tudo mais. Só que isso acontece, na minha visão, justamente pelo despreparo do vendedor, do consultor, do aspecto da venda emocional. A venda, ela é emocional. Toda venda é emocional. Quem nunca, as meninas que estiverem aqui, por exemplo, você casado, por exemplo, talvez, de repente, sua esposa comprou um vestido para ir para uma festa, porque o objetivo era causar na festa. O Sim. objetivo era chegar lá e a fulana ver o vestido e ver que ela está abafando com o vestido e tal. Ou então uma outra possibilidade é a pessoa querer comprar o vestido, a mulher querer comprar o vestido para ir para a festa, e ela não ter dinheiro para comprar aquele vestido de R$ 1.000, ela vai e divide 10 parcelas de R$ 100 e seja o que Deus quiser para pagar. Então, Exatamente. isso ela comprou de maneira emocional. Então, a decisão, a venda é emocional. A decisão pode ser até racional, mas a venda ela é emocional. E dentro do nosso mercado, do nosso segmento, nós estamos falando de proteção de um sonho. O brasileiro ainda compra carro por questão de sonho, Compra. né? Então, que é diferente do americano, que é diferente do europeu, que compra o carro, ele troca a placa, né? E deixa o carro no meio da rua. Eu tenho um tio que morou em Portugal 5 anos, o primeiro carro dele foi achado na esquina. O cara tirou a placa, largou o carro lá, ele pegou o carro, qualquer um podia pegar. Então, enfim, o brasileiro não, ele compra o carro por sonho e tal, status, enfim. Então, o nosso consultor, ele tem que fazer perguntas emocionais, ele tem que abordar o cara de maneira emocional durante a negociação. E eu vejo poucos consultores fazendo isso. O cara vai direto ao ponto. Eu costumo dizer que é aquele vendedor, né? Ejaculação precoce, vai direto ao ponto. Entendeu? É isso O mesmo. cara não... O que acontece? O cara vai, já liga, qual que é o seu carro? Qual que é a tabela FIP? Ah, aqui, ó, você tem direito, vai nas vantagens, você tem direito a roubo, furto, colisão, incêndio da natureza, carro reserva, tal. Ele fala as vantagens, o valor da sua mensalidade é tanto, a adesão é tanto, e aí, vamos fechar? O cara não pergunta, né, para que ele usa o carro, qual que é o objetivo, o que o senhor sentiu ao entrar no seu carro pela primeira vez. Você consegue me descrever qual foi a sensação de entrar no seu carro pela primeira vez? Qual foi a emoção? O cara, quando eu faço essa pergunta, ele responde, ele acessa o hemisfério direito do cérebro, que é o sistema límbico. E ali, ele revive as emoções. Então, se eu falar para você, a primeira vez que você entrou no seu carro, pô, você, Vitor, a primeira vez que você entrou no seu carro, o primeiro carro que você comprou, como é que foi? Você lembra? Lembro. Senti medo pra caramba, Ó, cara. beleza, você não precisa falar mais nada. Você fez isso aqui para mim, ó. Você já virou o olho, a PNL mostra que quando você olha, você vira o olho para o lado direito, você está acessando suas emoções no hemisfério direito. Sacou? Então agora me responde, como é que foi essa sensação? Tive medo, mano. Tive medo pra caramba. Eu lembro que eu chegava a suar, as pernas suavam, porque eu tinha medo até de sair da vaga que ele tava pra não bater, cara. Foi esse foi porque primeiro o carro, né? Você não sabe nem dirigir direito, você fala, putz, vou bater esse negócio aqui, cara. Então, primeiro, não foi uma sensação boa, não. Eu só fui ter uma sensação boa depois que cheguei em casa. Falei, agora o carro é meu. Mas antes foi medo. Mas você percebe, cara, quando você canaliza o atendimento, É é muito muito importante. importante. A sua taxa de conversão ela aumenta assustadoramente. Assustadoramente. Eu Quando acho que você assim, avança. o cara, quando ele vai começar um atendimento, eu vejo isso muito nos meus. Ele pensa sempre no fechamento. O vendedor, ele tá pensando ali só no fechamento. Ele pensa nele ganhando a comissão, ele pensa no que ele vai fazer com o dinheiro, ele vai pensando nisso, mas ele esquece de estar presente na ligação. Então ele não quer escutar o cara, ele quer vender. E aí quando você vai com esse pensamento, a intenção, galera, sempre vai primeiro.
Um dia eu fiz um curso de hipnose, o cara falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci. A intenção, ela chega primeiro. Quando você entra numa loja, você já entrou numa loja, Gustavo? E aí tinha uma moça assim de braço cruzado, parecia que tinha uma nuvem negra na cabeça. E aí você não tem nem vontade de falar com a pessoa. É tipo isso, porque a intenção nossa chega primeiro. Se você ligar pro cara na intenção de escutar ele, de entender o que ele precisa, o cara vai falar: ah, Vitor, mas às vezes o cliente não sabe o que ele precisa, mas você, como consultor, você sabe. Só que para isso ele precisa te contar o momento que ele está passando na vida dele, para você entender o que ele precisa. Hoje eu gosto muito de trabalhar com Uber, é o que eu mais gosto de trabalhar. Eu entro dentro de um Uber, eu converso com o cara, eu faço o cara falar a vida dele inteira. Eu quero saber dos problemas, eu quero saber como está o casamento, os filhos, parte financeira, se ele está ganhando dinheiro ou não na Uber. Eu quero saber tudo, cara. E ele vai, é só você perguntar que ele vai te falando, ele não vai te achar invasivo. Quando o cara termina, aí você pode dar, ele te dá abertura para você falar. Mas vocês precisam entender o que o cara tá passando. Deixa o cara contar os problemas dele, deixa eu falar. A ligação não precisa ter 2 minutos, a ligação não precisa ter 3 minutos. Deixa o cara falar, pelo menos uns 10 minutos aí de ligação, quando vocês conseguirem falar com o cliente, né? Então, só isso que realmente, para passar o valor, o cara precisa entender até quem é você explicar direitinho. Hoje eu vejo muita gente nem pergunta, né, cara, o que o cara faz com o carro. Modelo e ano, toma, tá aqui o valor. Não, isso é completamente cognitivo, né, cara? Isso é completamente racional. E aí que acontece a questão da cotação. Se você não conseguiu conquistar o cara no seu atendimento, fazendo isso, entendendo as necessidades, trabalhando a dor, os medos, as expectativas, enfim, se você está totalmente racional com ele, ele vai pesquisar outro, véio. Ele vai desligar e vai pesquisar mais barato. Ai. Agora, por exemplo, você nunca comprou um produto mais caro, por exemplo, porque o atendimento foi foda, você falou: puta merda, velho, esse cara aqui é foda, vou pagar. Mas isso desde adolescente, sabia? Eu sempre fui muito ligado com atendimento, cara. Eu detesto, cara, se tem uma coisa que me irrita é ser mal atendido em qualquer lugar que eu vou. A pessoa só tem um trabalho, às vezes, um trabalho que é te atender ali bem, ali na hora. Só tem, às vezes, isso, cara, e mesmo assim ela faz mal. Então, eu reparo muito no atendimento em qualquer lugar que eu vou, cara, qualquer lugar. Então, sim, eu pago mais caro pelo atendimento, cara. E é isso, cara, é isso que faz você conquistar a pessoa. Às vezes ele vai fechar com você, muitas vezes, em muitas oportunidades, a pessoa vai fechar com você pelo seu atendimento. Às vezes o seu preço pode ser até maior. R$ 20 a mais, R$ 30 a mais na mensalidade. Mas ele vai fechar com você pelo seu atendimento, pela maneira como ele sentiu essa confiança em você. Né? Então, tem que fazer esse trabalho, cara. Tem que fazer esse trabalho, porque eu percebo no nosso segmento, o preço ainda é um diferencial competitivo. E muitas associações ficam baixando preço, porque estão achando que não estão vendendo, porque o preço está alto. Verdade. Não é. Hoje eu sei, você me corrija se eu estiver errado, a PVS tem a adesão mais alta do Brasil. Tem. Até porque ela remunera, né? Precisa remunerar a equipe, aquela coisa toda. Então a adesão dela é a mais alta do Brasil. E é a que mais faz adesão. Não tem muito escapatória. O pessoal às vezes dá risada, né? Fala, você paga palma. Não é que eu pago palma, né? Porque realmente a estrutura da empresa já está consolidada. Se vocês não querem fazer não é fazer uma cópia, mas se você não se inspirar numa empresa que já está dando certo, mano, você quer, às vezes, inovar, vai inovar no quê? No preço. Abaixa o preço, parabéns. Pois é. E nós estamos dando exemplo aqui de PVS, falando de Lais, e não está falando de A ou de B por preferência, por nada disso. Né? Estamos falando por questões de mercado, por entendimento. Né? O Vitor tem tem algumas associações como cliente aí, que fazem o trabalho, enfim. Né? Na DIV, nós temos mais de 100 associações como cliente, então a questão não é esse detalhe, né, de falar de A ou de B. Nós estamos falando o que é a realidade do mercado, nós estamos falando aqui por questões de preço, então não é o preço
que vai fazer você fazer mais adesão ou menos adesão. A questão não é o preço, a questão é o seu trabalho enquanto consultor. O que você faz, a maneira como você atende é que vai conquistar a pessoa do outro lado do telefone ou na sua frente, olho no olho. É a diferença que vai fazer você ter sucesso ou não nesse trabalho como consultor. Isso aí é a ponta do iceberg, cara. A gente tem uma parte de baixo ali, cara, que é muito maior do que essa. Então, você vê que o cara que vende preço, ele tem outras atitudes. Por exemplo, o cara que quer vender só preço, ele é o mesmo cara que fala assim, pô, a associação não me dá lead. Pô, vários clientes não me atendem. Os clientes não me dão retorno, o cliente some. Ah, eu não consigo vender. Então, são os mesmos caras que querem vender preço, eles não querem vender de fato, eles querem anotar pedido. E aí, pelo fato de querer anotar pedido, a única forma que eles têm de tentar fazer um volume maior de venda é abaixando a adesão, é zerando a adesão, é colocando mensalidade mais barato, é fazendo promoção. Só que chega uma hora que a sua empresa, se você continuar fazendo isso, porque assim, querendo ou não, você é consultor, mas você é uma empresa. Você é uma empresa, você tem um serviço ali que você vende, né, de certa forma. Você tem que vender a sua ideia, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é mudar essa mentalidade. É você ir atrás, você prospectar, você fazendo essa diferença, você vai se sentir se valorizando mais o seu trabalho para cobrar mais. E não é que você está cobrando mais, você está cobrando preço justo pelo seu trabalho que você está fazendo, entendeu? É isso aí, é isso aí. Tô vendo aqui o pessoal falando, né, perguntando qual que é a melhor associação do Brasil. Tô vendo a galera aqui fazendo a autopropaganda. Cara, não existe, na minha opinião, qual que é a melhor, qual que é a pior, né? Eu acho que depende muito, né, da região que você está, da cultura da região. Mas eu acho que o Clever deu uma boa resposta aqui, né? A melhor associação é aquela que faz o trabalho que se propõe. É aquela que respeita o seu associado, que fala que vai pagar com 90 dias e paga com 90 dias. Verdade. Enfim, é aquela que cumpre o que promete. A minha filha entrando aqui, gente. Ó, o papai tá na live aqui com o Vitor, viu? Fica aqui do meu lado, mas o papai tá na live aqui. Tem um monte de gente aqui. Faz barulho. Vai lá com a mamãe, vai lá com a vovó. Depois o papai fala com o caçador. Depois o papai fala. Ah, desculpa, gente, a minha filha entrou aqui. Então, agora vamos lá, né? Chegando à reta final aqui, vamos falar sobre o que tem muita gente interessada em saber. Como que você faz para gerar o lead? Você falou rapidamente, você deu um spoiler ali para falar a questão da geração do lead orgânico. Mas Sim. como que você trabalha, né? Hoje, quantos leads você gera por mês pela internet? E como você faz para fazer isso? Vamos lá. Depende muito da demanda. Por que eu falo isso? Eu vou tentar usar palavras mais simples, porque eu vi que o nível da galera é muito baixo. Então eu vou acompanhar isso daqui e depois que a galera for evoluindo o nível delas, a gente faz outra live para arrebentar, para fazer um conteúdo mais avançado. Mas desde o comecinho, o que eu costumo fazer? Depende, a geração de lead, a quantidade que entra para mim de lead, depende muito da minha demanda. Então, por exemplo, na época eu tinha 5 ou 6 consultores internos. Hoje eu não tenho mais isso, eu estou montando a equipe de call center. Então, por consultor, eu dou 5 por dia. 3 a 5 por dia. Tá? Não mais do que isso. Então, se eu tenho um consultor interno, eles recebem 3 a 5 leads por dia. Antigamente, eu tentava mandar 10 leads por dia. Por que eu parei? E quando eu parei, eu até fui xingado ali na empresa, porque eles queriam 10, porque queriam 10, porque queriam 10. Quando você manda um volume muito grande de lead para o consultor interno, tá? Ele sofre uma desvalorização daquele lead. Ele ligou para um, não atendeu, faz o quê? Vamos para o próximo. Ligou para um, não quero, próximo. Ligou para outro, não quero, próximo. Quando eu mando 3, quando eu mando 5, ele já batalha mais por aquele lead. Então, eu penso, se você for pensar, eu vendi a mesma quantidade quando eu mandava 10 e a mesma quantidade que eu mando 5. Só que a diferença é que meu custo é pela metade. Entendeu? Então,
depende muito da minha demanda. Hoje, por exemplo, se eu fosse, eu até comentei isso com um consultor meu, ele falou, cara, quantos leads que eu preciso para realmente vender bem, para vender umas 40, 50, para vender nessa faixa? Eu acredito que você tem que trabalhar no mínimo 10 a 15 clientes. 10 a 15 clientes por dia, por consultor, para você falar que vende bem, tá? Porque é impossível, por mais que você queira tirar pedido, você ainda consegue. Você ainda consegue vender bem, mesmo não trabalhando tanto. Aí você trabalha nessa faixa de 10, 15 leads por dia. E um retorno absurdo, né, cara? Se não tiver retorno, se o mínimo que um consultor precisa fazer é dar retorno. Se você não faz retorno, cara, você não pode nem ser considerado como consultor, pelo amor de Deus. Você está falando de uma média aí de 10%, um pouco menos, de conversão a partir dos leads que você gera. Exatamente, exatamente. Agora, os leads do orgânico, eles têm uma conversão acima da média. Eles têm a conversão ali de 50%, até às vezes um pouco mais, dependendo do dia. Lembrando, o lead é um cara que às vezes nunca me viu na vida, ele viu um anúncio meu e ele se cadastrou nesse anúncio. O cara que vem no orgânico, ele me acompanha no Instagram, o dia que ele se sentiu que ele precisava de uma proteção, ele entrou em contato comigo. Então ele já me conhecia muito antes de fazer a cotação comigo. Porque a maioria que está aqui, às vezes, já me acompanha no meu dia a dia. Outro dia um cara passou aqui na avenida, ele gritou, ele sabia quem eu era. Ele sabia quem era meu filho, mas eu não sabia, não fazia ideia quem era ele. Isso é efeito do Instagram. Isso é efeito que o Instagram dá. Então eu posto sim, todo mundo que eu aconselho fazer postagens, pode ser de filho, você na academia, o pessoal, o seu cliente, ele quer te ver como pessoa. Pessoa compra de pessoa, não compra de empresa. Então, na hora que você estiver gerando lead, evita muito usar essas imagens de associação, que é o carro e o preço, né, cara? Imagem criativo de associação é sempre o mesmo. É carro e o preço. Carro e o preço. A partir de 69, a partir de 49, a partir de 80. É sempre assim. Então, evita esse tipo de coisa que já vai te trazer um outro resultado. Pode ter certeza. Legal. Mas esse anúncio, geralmente, o que você anuncia? Você anuncia preço? Como é o seu anúncio para fazer com que o cara clique no seu anúncio, as pessoas que viu o anúncio, foi captada pelo anúncio? Eu coloco sempre algum vídeo mostrando o meu rosto, tá? Assim, sempre não, porque nem sempre foi assim. Mas nos últimos 6 meses eu comecei a fazer isso. Eu vou acabar soltando aqui meus criativos, mas dos últimos 6 meses eu estou fazendo isso. O lead, ele sai um pouco mais caro, ele sai na faixa ali de 6, 7 reais, mas ele tem uma conversão melhor. A gente está conseguindo uma conversão de 14% exatamente, em cima de um pouquinho mais. Então, eu faço uma gravação do meu rosto, pego aqui o celular, gravo. Você que está precisando de uma proteção veicular, no fundo, ali tem mostrando o escritório, mostrando estrutura. É muito mais isso criativo. Eu não tenho um script de cabeça, mas eu falo, você que está precisando de uma proteção, se você faz Uber, minhas campanhas são sempre nichadas, então eu coloco lá o interesse, sempre para Uber, sempre para carro rebaixado, eu vou acompanhando. Interesse, carro rebaixado? Vamos colocar então um vídeo de carro rebaixado. Coloca um vídeo de picape? Vamos fazer então um criativo de picape, cara. Sempre tem que acompanhar. Você faz lá um criativo de bicicleta, coloca interesse de carro, pronto, você já cagou com o seu anúncio. Entendeu? Pode ser besta uma coisa dessa, mas muita gente faz isso. Eu vejo fazendo isso, eu acompanho os criativos do pessoal que vai fazendo, né, cara? Legal, legal. Olha que interessante, né? Então você está fixando, né? Querendo ou não, fixando a sua imagem, mas as pessoas. E você já testou com imagem? Imagino que sim. Imagem e vídeo. O que é que converte mais? Imagem ou vídeo? Cara, em conversão realmente é vídeo. É vídeo mostrando o meu rosto, ou então uma imagem mostrando o meu rosto. Eu não vou falar quem, para não explanar o cara, mas tem um cara que está acompanhando a live, que os criativos que ele faz, ele mandou fazer uma sessão de foto dele, e ele criou vários criativos com a imagem dele, mostrando o carro dele. Eu achei incrível, impecável. E aí eu não sei o resultado que ele teve, ele não me falou. Mas realmente
sempre quando mostra o rosto, quando mostra o corretor, o consultor em si, realmente eu acho que converte muito mais, cara. Converte muito melhor. Agora, se eu for pensar em preço por lead, as imagens mostrando a partir de 49, a partir de 50, converte, tem uma média de lead muito menor o preço. Mas em compensação, a conversão desse lead deve ser um lixo. Conversão vai ser uns 3, 4% no máximo, assim, estourando. Mas tem gente, ainda assim você consegue um lucro. Não tem como. Por isso que hoje tantas pessoas ainda fazem essa ideia. Ainda fazem essa ideia de vou colocar uma foto aqui e pronto, vou mandar o anúncio. Pois é. Aí vem esse lead, né, que só está procurando preço. Aí o cara cota com você, está cotando com Deus e o mundo. E enfim, você tem uma conversão muito baixa, né? E isso é uma coisa muito importante. Lembrando, pessoal, que o Facebook, principalmente o Facebook, se ele mostrou uma associação para o cara, mostrou lá um anúncio de associação e ele se cadastrou, você pode ter certeza absoluta que daqui 10 minutos vai mostrar de outra associação. E se ele cadastrar de novo, vai receber de outra, e de outra, e de outra, e de outra. Por isso que vocês têm tanta... Vocês pegam o mesmo cliente às vezes, por conta disso. Porque às vezes o cara, ele vai... O Facebook, o papel dele é mostrar anúncio e o cara se cadastrar. Se ele cadastrou em 15 empresas, não tem problema, melhor para o Facebook. Então, essa noção que vocês também têm que ter. Se vocês usam o mesmo criativo em várias... por exemplo, eu vejo a associação A, coloco o criativo de carro e o precinho, a partir de tanto. A associação B, a mesma coisa. A C, a mesma coisa. Vai só mostrar isso pro cara. Você já fez o teste, Gustavo, de se cadastrar em uma associação? Não, assim, de cadastrar num anúncio no Facebook ou no site da associação? No Facebook. Não, nunca fiz. Nunca Se você fiz. fizer, cara, você vai reparar isso. O Facebook ele vai te recomendar, cara, até umas horas o anúncio de associação. Por isso que hoje eu evito usar qualquer anúncio parecido que os outros façam. Se eu vejo que vocês estão usando muito caminhão, eu vou mudar totalmente, cara. Eu vou tentar fazer uma outra coisa porque eu não quero acompanhar o que vocês estão fazendo. Isso vai me prejudicar. Então, é que eu quero passar para vocês. Vocês têm que testar coisa nova, têm que buscar coisa diferente, porque se ficar na mesmice, o cara vai contar com você em mais 300. Não reclama se você estiver vendendo preço. E você já teve conta bloqueada no Facebook por causa de anúncio de proteção veicular? Já, 2 vezes. Bloqueada? Uma eu usei um roubo de carro. O cara ele mostrava realmente a imagem de uma arma. E aí, ficou 24 horas no ar. E eu tava usando ainda boleto como forma de pagamento. Eu tinha acabado de colocar R$ 500 na conta e a conta foi bloqueada. Eu nunca mais recuperei esse dinheiro. Não, boleto não tem jeito, né? Não, boleto. Feito com boleto. Mas depois eu aprendi. Nunca mais eu tive, não. Nunca mais usei uma palavra errada. O Roberto, 5 litros de água assim que tem que ter, mano. Quem usa esse negocinho aqui, eu não sei se você tá usando, Gustavo, isso daqui. Mas fica um calor imenso, mano. Tô usando um parecido, mas eu liguei só um. Eu tenho um aqui caseiro. Tá vendo? Fica um calor. Eu não sei se daí esquenta, mas aqui esquenta, mano. Tô até suando. Vou tirar o celular. Eu vou mexer na iluminação aqui, ó. Viu? Ah, tem que ter. Mas Então, tô usando um só. eu já fui bloqueado, sim. Já tomei até processo. Eu comentei esses dias que eu tomei um processo por conta do Facebook. Explicando mais ou menos a história do processo. Eu digitei no Google carros, peguei uma imagem aleatória e coloquei lá uma foto de um carro no meu Facebook. Eu não tinha visto, mas vocês entendem o que é opacidade? Ele tinha um logotipo ali debaixo do carro, bem pequenininho, tinha um logotipo de uma outra empresa. E aí, cara, assim, uma semana depois, o oficial de justiça bateu na minha porta e falou: toma aqui um processinho de 50 páginas aí para você dar uma olhada. Aí tive que retirar o anúncio do ar. Mas não aconteceu nada demais. Mas é só para vocês entenderem que tem que tomar cuidado
internet não é uma terra sem lei, você precisa fazer tudo direitinho, porque senão pode te causar um problemazinho depois. E eu aprendi isso na marra. Massa, o Kleber está perguntando aqui se vale a pena contratar empresas de geração de leads. Não, nunca. Vou explicar o porquê. Quando você compra, para a gente gerar o lead, por exemplo, muita gente pergunta, Vitor, você gera o lead? Você gera o lead para eu comprar? Eu falo, não. O trabalho que dá para mim gerar o lead, ele é muito grande. Eu teria que cobrar de vocês um valor muito mais alto, que às vezes não é necessariamente que vai dar bom para vocês, que realmente vai ser viável vocês comprarem. Então, existem empresas que vendem lead muito mais barato. Por que, que o cara que cria um site vende o lead muito mais barato para vocês, sendo que o Facebook cobra muito mais caro? Não faz sentido. O que ele faz? Ele às vezes manda o lead para você, o mesmo lead ele manda para outro cara, você não sabe o criativo que ele usou, você não sabe o texto que ele usou, você não sabe a forma que ele vendeu para aquele lead se cadastrar. Se você não sabe a forma que ele se cadastrou, você vai tentar vender para o cara, às vezes o cara vai falar assim para você, meu, faz 2 anos que eu me cadastrei, você falou no anúncio que era R$ 50 e você está me ofertando um produto de 200. Então, assim, não aconselho. É muito mais barato você gerar o seu próprio. E fora que você vai aprender, você vai conseguir fazer muito mais anúncio. É muito melhor, cara. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Massa. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Dr. Lucas, nosso conteudista. Vamos estar fazendo uma live aqui com ele também, acho que no dia 10 de março. E um grande abraço para o Filipão, o Tony. Estamos na área, ele está falando aqui que está no evento em São Paulo. Mas é isso aí, Filipão. Tamo junto, velho. Obrigado por você estar com a gente aqui, viu? Ter parado aí suas atividades em São Paulo para acompanhar aqui o... Tá no finalzinho aqui, mas o conteúdo tá top. A galera que tá aqui, eu tenho certeza que tá curtindo. Eu queria comentar só rapidinho. Eu vi uma aula do Lucas, cara, que realmente me abriu a mente em vários quesitos e essa semana que eu tava vendo as aulas dele da Digo, surreal, cara, surreal. Eu acredito que todo consultor ele precisa dar uma olhada. Depois vocês vão lá, entra no perfil da Digo, eles colocaram uma tabelinha dos próximas lives. Segue o Lucas, o advogado, que, cara, vocês não vão se arrepender, não. E, Lucas, começa a criar conteúdo aí também, cara. Começa a criar conteúdo, pô. É isso aí. Nós vamos gravar mais um curso também, vai ser muito massa. O Dr. Lucas vai gravar mais um curso sobre... O nome é legal, né? Eu acho que é Desvendando a Caixa Preta das Associações. Oh, promete, hein? Promete. Então estamos aguardando aí, ele está preparando esse material aí, Dr. Lucas. Cara bacana. Nós nos conhecemos lá na APV, no evento da APV. Olha Tá que mandando um top. abraço. Eu dou alguma pergunta aqui, mas não sei porque o meu não tá subindo aqui para ver os comentários. Deixa eu ver aqui. Entrando já na fase de perguntas também, galera. Ó, o Jefferson aqui. O Jefferson da Alto Vale. Grande abraço, Jefferson. Usar o FCPV lá, hein, Jefferson? Botar os consultores lá para fazer o curso obrigatório. Boa, precisa, hein? Peixe na rede. E o Pixel morreu mesmo, Barão? Não morreu, cara. Não morreu. Ele tá forte. Só que só vale a pena se você investir uma bala. Só vale a pena se realmente você criar uma estrutura de site, com pixel de obrigado. Aí é um conteúdo um pouco mais avançado. Se você não entender o que eu tô falando, tudo certo. Uma hora você vai começando a pegar as malícias. Mas o que é o pixel que ele comentou? Pixel é um código de rastreio que o Facebook dá para você. Você já entrou em algum site, por exemplo, você pesquisou lá geladeira, aí abriu o site da Casas Bahia, olhou uma geladeira que você queria, falou, não quero mais, fechou a página. Quando você entra em outros sites, não aparece a mesma geladeira para você? Isso é o pixel de rastreio, tá? Então tem como você fazer isso. O cara entrar no seu site e ele ser perseguido por vários outros anúncios seus. Então, às vezes, o cara não se cadastrou na hora, mas ele pode se cadastrar depois. Tem como fazer, é chato de fazer, é um processo meio chatinho, mas só vale se você realmente tem site. E se você investir uma graninha legal. Por que eu falo investir uma grana legal? Porque você precisa investir tanto para o cara entrar,
quanto numa coisa chamada remarketing, que a gente chama, que é o cara vai ver o seu anúncio de novo. Então, são duas fases que tem no Pixel que só vale a pena se você tiver uma grana legal. Se você não tiver, não faz muito sentido. Grana legal que eu falo a partir de 2.000, já dá para montar alguma coisa 2.000 por mês. Então, não sei se é muito viável fazer. Tem que ser uma associação. E você está falando também quando você entra no site, você está falando do display do Google Ads, né? Que aí vai aparecer Também. os... Né? Ou Também. não? É isso? É isso. Também é ele. Eu posso tanto no Facebook quanto no Google. Também posso jogar ele também no Google. O Facebook entendeu? você faz... O cara vai ver ali quando ele voltar no Facebook, né? Você fala do rastreio, aí já é dentro do Google Ads que ele vai acessando outros sites e aí vai mostrando os banners, não é isso? Exatamente. Quem faz isso muito bem, eu posso falar de outras empresas, né? É o Felipe Ottoni, cara. O Felipe Ottoni, ele tem uma puta estrutura. Ele tem uma estrutura gigante, cara, que é invejável para qualquer consultor, cara. Ele tem uma estrutura de pixel muito bem feita, desde a página de venda, tem uma página de depoimento, tem a página de simulação, de cotação. Então, ele faz um trabalho muito bem feito nesse segmento, viu? Ele construiu vamos dizer assim, um funil de pixel, né, velho? Exatamente isso. Exatamente isso. Ele conseguiu fazer o que muita gente tenta fazer, mas não consegue fazer muito, não. É por isso que ele faz 500, 600 contratos todo mês, velho. Ah, com certeza. O cara é surreal. É surreal. E aí de eu caminhão, falo, né, velho? sim, de caminhão, que é outros 500, né, cara? É outro segmento. Então, por isso que eu falo, o consultor que está começando, não tem muito por onde fugir. É investir muito bem no Instagram, investir, assim, o Instagram, pessoal, é sua página de... É como se fosse um cartão de visita, cara. Se você tiver um negócio mal feito ali, não faz sentido o cliente contar com você. É até um exercício que eu vou falar para vocês fazer. Entra depois no perfil de vocês, entra no perfil e vê se realmente você mesmo compraria de você. Você foi lá na agência de carro, comprou um carro de 50 mil, financiou, você vai pagar 100 mil no seu carro, que vale 50. Você compraria de você mesmo o seguro? Você compraria de você mesmo a sua proteção? Faz esse exercício, cara, que eu tenho certeza que você vai mudar muita coisa no seu perfil. Massa, massa. Aqui, ó, tem uma pessoa perguntando aqui, já é a segunda vez que ela pergunta, a gente não respondeu. Na verdade, eu acho que é um rapaz, Felipe Vargas. Está dizendo aqui, atualmente as pessoas não querem atender ligação, desligam, não podem atender, e o WhatsApp é a forma mais prática. Uma dica de como ter receptividade com ligação. Você que faz muitas ligações. Ligação é o seguinte, ó. Você ligou pro cara, se o cara te atendeu com a voz apressada, correndo, você vê que ele tá na correria, acompanha a voz dele, fala assim, se ele tentar desligar a ligação, antes dele desligar, fala assim, posso te chamar no WhatsApp? A gente conversa lá melhor. Fala correndo. Existe uma técnica chamada rapport, acho que com certeza muita gente já tem ouvido falar disso, que é você espelhar, é uma regra, como se fosse um espelhamento. Então, se você acompanhar o mesmo tom de voz do cliente, o cliente ele já se sente próximo de você. Então, se o cliente está na correria, atende na correria também e fala que você vai chamar ele no WhatsApp. Por que eu falo que isso já é um grande passo? Porque pelo menos o cara sentiu sua voz. Ele já começou a entender quem é você. Chamando no WhatsApp, fica uma conexão fria. Você não consegue gerar tanto esse rapport com o cliente. Claro que tem gente que consegue, tem gente que faz muito bem, mas a grande maioria é muito difícil fazer isso. Então é muito mais fácil na ligação, o cliente escutando quem é você, do que no WhatsApp. O problema não é o WhatsApp, é se você não criar essa conexão antes, entendeu? Então liga para todos, e mesmo se o cara não quiser atender a ligação, liga para o cara, faz essa experiência. Legal, legal. Bom, se eu puder complementar também, eu acho que quando você gera a curiosidade, atacando a dor,
gerou a curiosidade, atacando a dor daquele lead, ele vai te dar uma atenção. Porque hoje em dia é muita ligação, telemarketing, plano de telefonia e tal. A pessoa tá... Imagina que a pessoa está do outro lado fazendo alguma coisa. Ela não está disponível para te atender. Ou ela está numa reunião, ou ela está conversando, ou está no banheiro. Alguma coisa ela está fazendo. Ela não está parada esperando o telefone tocar para atender. Ela está fazendo alguma coisa. Então, se você fala alguma coisa que é do interesse dela, que gera curiosidade, essa pessoa ela pode até parar o que ela está fazendo e muitos param para te atender. Exatamente. Então, se você gerar curiosidade em cima de uma dor, vou dar um exemplo. Quando a gente liga para uma associação para falar da plataforma da Digo, a gente liga dizendo assim, ó, estou entrando em contato com você, senhor diretor, fulano, presidente, porque nós somos especialistas em associação de proteção veicular e a gente percebe que tem muito consultor vendendo a proteção veicular como se fosse seguro de automóvel. Isso faz com que a associação seja vista como uma seguradora pirata. E isso está fechando muita associação. Eu queria conversar com você sobre isso. Olha Rapaz, só, eu vou em cima, porque o cara tem uma associação. Você não acha que ele tem medo de fechar a associação dele, que é o ganha-pão dele, que é o ganha-pão de muitas famílias? Então, o cara ele abre o espaço para me ouvir, né? exato. Então, o Sandro está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar lá no Instagram da Digo gravada lá, a gente vai botar no YouTube também. Então, a ligação é isso, é gerar curiosidade em cima. Por exemplo, se você vai falar de proteção veicular, ô fulano, tudo bem? Aqui é o Gustavo, eu estou ligando para falar da proteção veicular do seu carro. Eu tenho certeza que o seu carro é muito importante para você. Enfim, deu em cima, falou na dor, abre ali um espaço para conversar. Então, e isso que o Vitor falou também é muito importante, a questão do rapport, de você entrar na sintonia do cara. O cara está falando acelerado, conversa acelerado. O cara já é mais lento. Se você fala com um cara acelerado, com um cara que fala, então, Vitor, eu queria conversar com você sobre isso. E o cara fala devagar. Aí o cara tá falando devagar e você fala assim, então, meu amigo, eu tô querendo conversar com você sobre a proteção veicular do seu carro. Não tem sintonia. Não é? Não tem Verdade. sintonia. Tem problema. Então, né, acompanha, né, realmente o rapport é top. Galera, vamos lá para as últimas perguntas. 9h15, 9h10, 9h15. O Vitão tá cansado, trabalhou o dia inteiro, vendeu muito hoje. Vai bater a meta, Vitão? Hoje é dia 17, dia 18. Vai bater a Já, meta, sim ou não? eu preciso até dar uma olhada, mas acho que já tá até batida já. Não preciso nem... Isso é muito bom, isso é muito bom. Ó, a boa velha técnica de vendas, AIDA, funciona muito bem até hoje. Sim, muito bom, dicas ótimas. Valeu, Sandro. Galera, alguma pergunta para a gente fazer o encerramento aqui? Ô, Vitão, última pergunta minha para você. O que que Ah, um consultor, para ter sucesso, proteção veicular, o que que ele precisa fazer no dia a dia para ele ter sucesso? Desde quando ele acorda até quando ele vai dormir, o que que ele tem que fazer? eu acho que é não esperar, cara. Não pensar muito. Por que que eu falo isso? Tem dia, mano, que a gente não acorda legal. Tem dia que a gente não acorda legal. E se você ficar pensando muito, cara, você não vai fazer quase nada. Você já não tá legal. Ah, vou pra academia, vou fazer tal coisa. Você já não vai fazer. Então, assim, por que que eu falo isso? Quando eu comecei, eu acho que uma divisão de águas para mim foi justamente essa questão. Eu tinha muita preguiça de ligar, Gustavo. Nossa, cara, eu odiava ligar. Vou falar para você. E aí, quando eu pegava uma lista, chegava ali na parte da manhã, que eu pegava uma listinha ali de lead para entrar em contato, eu tinha muita preguiça, cara. Eu odiava fazer. Mas era um trabalho que tinha que ser feito. Ou você faz ou você fica sem venda. Então, a primeira coisa, cara, o pessoal geralmente chama isso de proatividade, né, cara? Eu acho que é frescura só. Você tem que ligar e tem que fazer, pronto, acabou. Então, uma das coisas é proatividade. E segunda coisa, se puder dar uma complementada, cara, todo mundo fala isso e eu vou reforçar. Estuda. Estuda o que que é não só venda, 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 venda. Estuda proteção veicular, estuda o mercado que você está trabalhando. Você vai ver que até a forma de você conversar com o seu cliente vai ser totalmente diferente, cara. Tenho certeza. Massa. Você está com as inscrições abertas do seu curso?
Não tô, mas daqui acho que uns 2 meses mais ou menos vai abrir. E tem lista de espera? Tem lista de espera sim. A gente acabou de terminar o lançamento, acho que a gente foi antes de ontem que a gente acabou tudo. E agora amanhã eu coloco já a lista de espera para vocês. Vão acompanhando lá. Beleza, beleza. Então, quem não segue ainda o Vitor, arroba Pai da Proteção, vai lá, segue o Vitor. Ele tem um curso muito, muito legal que é para ensinar você do zero como anunciar, né, como fazer esse trabalho de captação de leads ali pela internet, te ajudar a anunciar quais são os melhores criativos, como fazer para trazer então pessoas ali interessadas na sua proteção veicular. Né? E quero aproveitar aqui também o finalzinho para falar para você que é consultor, que a gente está lançando isso junto com a APV, que é a Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular, o curso obrigatório de formação de consultores na proteção veicular. Então, esse curso vai te dar direito aos aprovados a uma carteirinha. E essa carteirinha tem o selo lá da APV. Então, essa carteirinha é como funciona para o mercado segurador. O corretor de seguros, ele tem uma carteirinha do CISEP para ele trabalhar. E na Digo você vai fazer o curso de formação de consultores para você trabalhar e vai receber a carteirinha com o selo da APV para você ter ali mais credibilidade no mercado, mostrando ali para o seu possível associado que você é um consultor profissional, que você tem uma credencial ali. A gente ainda não está falando registro, né, profissional, porque ainda não está regulamentado, mas a gente acredita que a regulamentação está chegando e essa regulamentação ela vai obrigatoriamente passar pela capacitação, é até redundante falar, né, pela capacitação obrigatória. Então, todos os mercados que foram regulados pelo governo federal, eles passaram por essa profissionalização obrigatória. Né? E isso vai acontecer, assim como o mercado, né, salão de beleza, todas as profissões têm ali uma obrigatoriedade. Então, na proteção veicular também não vai ser diferente. A gente só não sabe ainda como vai ser e quando. Mas está muito próximo. A APV tem conversado com o Ministério da Economia. Provavelmente eles estão tentando um caminho via ministro da Economia, Paulo Guedes, e junto com a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. A ideia é que as associações se transformem em cooperativas, obrigatoriamente. Mas o projeto vai correr a partir do Ministério da Economia. Março ele vai ser protocolado com grandes chances de regulamentação até o final do ano. São as últimas notícias da APV em relação a isso. Então a coisa está chegando. Em Goiás já está regulamentada a relação de consumo. Né? Goiás os associados em Goiás já podem reclamar qualquer coisa no PROCON. E em Belo Horizonte e em Minas Gerais a mesma coisa. Também foi regulamentada a relação de consumo. Então hoje existe, né? A associação pode ser, né, reclamada ali, vamos dizer assim, pelo PROCON. Então, um associado pode buscar ali o Código de Defesa do Consumidor para reclamar os seus direitos em relação à proteção veicular. Então, está caminhando. Né, isso que a gente está fazendo aqui, mesmo para trazer essas informações, para trazer cada vez mais conteúdo para vocês, porque a nossa profissão é uma profissão fantástica. Né? A proteção veicular ela gera muita renda no Brasil inteiro. Né? São, se eu não me engano, mais de 400 mil empregos diretos que as associações geram, né? E fora os indiretos. Então é uma gama de pessoas que vivem da proteção veicular e o nosso segmento ajuda muita gente. Então se você pensar, as seguradoras visam lucro, a proteção veicular tem um viés que não visa lucro e que ajuda muitas pessoas que as seguradoras não querem. Então, tantos veículos, tantos perfis que as seguradoras não querem, a proteção veicular quer. Então, você imagina um trabalhador, um cara que com muita luta comprou um carro ali de 20, 30 mil, financiado, e se ele ficar sem esse carro, como é que ele faz? Um Uber, por exemplo, que usa o carro para trabalhar, e tantas outras pessoas que trabalham com o veículo. Então, nós, né, a proteção veicular, ela contribui, ela é mais que um segmento, né, eu entendo que ela é uma contribuição social para o Brasil,
por ser realmente esse movimento, né, que gera tantos benefícios aí para tanta gente que não tem, que foi excluído das seguradoras por interesses comerciais. Então, gente, leva isso para o seu associado. Quando você tiver medo e achar que vai fechar negócio com você, não vai fechar adesão, entende que você está ajudando ele. Você está fazendo algo que ele não teria em outro lugar. Então, bate no peito, tenha orgulho de ser consultor e vamos fazer esse negócio virar, porque tem muita coisa para fazer. Eu acho que nem 30% que está aqui na live entendeu o tamanho do conteúdo que você acabou de falar. Porque assim, cara, realmente, eu até coloquei outro dia, imagina o cara que, tem uma moto e ele faz iFood no meio do Rio de Janeiro, cara. Você acha que algum seguro, gente, vai pegar esse cara? Você acha que o cara às vezes faz um iFood para complementar a renda em casa, para pagar um aluguel, para pagar alguma coisa? Você acha que um seguro vai pegar esse cara? Falando sério, não vai, rapaziada, não vai. Ou ele tem proteção, ou ele não tem nada. Vai colocar o que no carro? Vai colocar um alarme? O alarme é um apito, não vai ajudar em nada o cara. Vai colocar um rastreador, em 3 minutos os caras tiram o rastreador, entendeu? Então, realmente, isso tem muita importância, o que ele acabou de falar. Vocês têm que se capacitar, vocês têm que entender esse mercado para justamente poder bater no peito e ir para cima do cliente sem vender preço, sem precisar ficar mendigando a adesão e tal, sem precisar fazer disso. Porque não precisa, rapaziada. O que vocês têm, a estrutura que tem, a associação já é regulamentada em 2 estados, então não precisa fazer isso, né, meu? É isso aí, Filipão. Oh, desculpa, Vitão, show de bola. Peraí que a minha esposa vai estar aqui. Opa! É isso aí, galera. Então, quero agradecer a presença de todos aí que estiveram junto com a gente. Agradecer principalmente a você, Vitor, pelo seu tempo. Por você ter aceitado o nosso convite aí. Você está com a gente aqui. Eu não tenho palavras para agradecer. Vamos aí conversar mais para frente aí, nós dois aí, sobre um pocket ali do Pai da Proteção lá na plataforma da Diva. Vou adorar fazer, cara. E agradecer a todo mundo aí que ficou. Então, mais uma vez, segue lá o Vitor, @Pai da Proteção. Faça lá a sua inscrição. Faça lá a sua reserva para quando ele abrir novamente. O custo dele é muito concorrido, então você abre poucas vezes ao ano. Entra lá, já se inscreve para você participar, porque uma coisa é você aprender a fazer tráfego pago em qualquer lugar que você vai encontrar na internet. Outra coisa é você fazer tráfego pago com quem faz tráfego pago para a proteção veicular e tem sucesso. Então é muito diferente uma coisa da outra. Fechado? É uma honra escutar isso de você, meu rei. Aquele abraço, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, honra. E, gente, dá like aqui, compartilha esse trem, porque, olha o conteúdo que passaram para você. O Gustavo aí passou a semana inteira, ele tá fazendo 1 por semana, fazer uma live é extremamente cansativo, família tá cobrando ele, que eu tenho certeza. Então, gente, compartilha isso daqui de verdade para motivar esse cara a nunca mais parar, por favor, beleza? Vamos junto, forte abraço aí. Valeu, Vitão. Abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.